eu sou a irmã Rosita, sou responsável pelo Instituto de Migrações e Direitos Humanos das Irmãs Escalabrinianas, que está situado em Brasília e atua em vários pontos do país. Eu sou Gláucia, eu dirijo a Fundação Avina no Brasil e coordeno também na Avina a área de governança e bens públicos, que engloba 3 programas: migrações, inovação política e cidades sustentáveis. Eu sou mineira e vivo em São Paulo. Eu sou gaúcha, para situar de onde eu sou, mas vivo em Brasília há muitos anos. Mas você já fez menção a uma expressão muito interessante, que é cidades sustentáveis. O que você entende e como você associa o tema das cidades sustentáveis e migração e como a Fundação Avina contribui de alguma forma para este tema? Sim, o programa Cidades Sustentáveis, ele acontece em Avina já há muitos anos, desde 2007, e justamente pela compreensão de que a América Latina é o continente mais urbanizado do mundo, né? E também o mais desigual, e isso seguramente se reflete, né? Toda uma cultura e uma forma de ver as coisas. Então a Avina organizou o programa Cidades Sustentáveis para identificar quais seriam as contribuições que poderíamos dar para que efetivamente isso, né, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável que acomoda diversos elementos e diversas possibilidades, e não só meioambiental, né? Hoje, o esforço que temos feito é, a partir das cidades, a partir do território, como nós promovemos a dignidade humana, né? Como nós promovemos a cidade como um espaço público de qualidade que acolhe, que dá oportunidades a quem quer que seja, né? Aqueles que nasceram ali, mas também aqueles que chegam buscando acolhimento, né? Então, essa tem sido a nossa tentativa. De forma muito concreta, nós temos, por exemplo, né, estimulado que empresas que têm interesse em incorporar migrantes na sua cadeia de valor possam fazer isso, mas também contribuindo para cidades mais sustentáveis, seja do ponto de vista de melhoria, de qualificação dos espaços públicos, seja do ponto de vista de oferecer empregos, oferecer trabalho já nessa linha, né, de sustentável para esses migrantes ou para os seus próprios cidadãos. E a senhora, como é que a organização da senhora, o IMDH, tem tratado esse tema, né, da relação com o território? Eu traria um pouco uma reflexão em torno desse tema da cidade sustentável e a migração. Porque eu penso assim, a cidade, se tiver muitas deficiências, muitas limitações, falta de infraestrutura, condições muito inadequadas de moradia, ela vai ser uma dificuldade tanto para os que moram nessas condições, que possivelmente, aspirando a algo melhor, acabam movendo-se para outras cidades, ou seja, migrando, ainda que seja no espaço do mesmo país, ou então os próprios migrantes, os imigrantes, as pessoas que chegam a essa cidade, encontrando condições muito precárias, muito desumanas de vida, de moradia, elas vão buscar possivelmente outras alternativas. Não vão conseguir, às vezes, nem ter condições mínimas como seres humanos e acabam, então, partindo para outros processos migratórios, porque a pessoa já vem com uma expectativa de encontrar algo um pouco melhor do que aquilo que deixou para trás. Então, eu acho que esses aspectos da vida, da sobrevivência, da moradia, são essenciais. E também um outro aspecto que você fez referência um pouco, falando das empresas, e ali eu abriria para
um espaço maior para a empregabilidade em geral, Sim. ou para as oportunidades também de geração de renda. Claro. Ou seja, se os migrantes chegam e não encontram uma abertura, espaços para ali encontrar os seus meios de vida, novamente a cidade não é sustentável, ou é sustentável para alguns e não é para todos. E nesse sentido ela se torna ou um ambiente desumano, no sentido que as pessoas vivem muito mal e não conseguem trabalho, não conseguem seus meios de vida, ou os migrantes, seja os que chegaram ou mesmo os moradores, acabam partindo para outras regiões em busca novamente desse mínimo, não digo nem algo sonhado, ideal, mas o mínimo que as pessoas buscam. Então me parece que a cidade sustentável precisaria realmente aprofundar, debater e ver esses espaços que são fundamentais para as pessoas humanas, para os moradores e para os imigrantes, que são as condições de vida, as condições de sustentabilidade, as condições de trabalho, e às vezes são aspectos muito pequenos até que vêm à tona. Por exemplo, eu fico lembrando de Brasília. Brasília tem um sistema viário muito difícil, muito precário. E que está se complicando muito, e muito né? custoso. Então, o que acontece? Os migrantes não conseguem deslocar-se de uma região a outra para atender a demanda de trabalho. Quando conseguem, gastam muitas horas, isso em várias cidades do país, ou então custa demais e os empregadores acabam, às vezes, até preterindo essas pessoas por outras que moram mais próximas da região. Ou seja, a cidade sustentável é um sonho, porque realmente dela depende, em grande parte, vários aspectos que são ou causa de imigração ou frustração daqueles que a buscaram para ali encontrar a sua sobrevivência. Sim, sim. E algo que a Vina valoriza muito, irmã Rosita, são as condições de aprendizagem que a gente pode proporcionar na vida, né? E nesse caso específico que a gente está falando aqui, a gente acha muito importante que, por exemplo, ainda que não haja por parte de um determinado cidadão, né, que está em situação de mobilidade, de migração, interesse de continuar ali naquela cidade, o fato de ter passado por ali e aprendido com essa experiência pode fazer com que ele, ao retornar para a sua origem ou a migrar para um outro lugar, ele leve consigo essa aprendizagem, né? Que é uma aprendizagem que, no final das contas, e acho que a senhora vai concordar comigo, sendo de uma organização com base religiosa, é uma situação de amorosidade, né? Que é o que a gente está precisando promover no mundo. Quer dizer, quando a gente está falando de melhores políticas públicas, de mais oportunidades e de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de amor, né? Nós estamos falando de acolhimento, de inclusão, de visão holística sobre um determinado aspecto. E um último ponto que eu queria situar rápido é a questão dos espaços de lazer. Espaços públicos de lazer são fundamentais, porque o imigrante tem poucos recursos. Se depender de custos, ele não vai frequentar. Então, os espaços públicos de lazer são espaços de integração, de realização e também onde as pessoas podem começar a criar os seus laços e relações no novo ambiente onde chegaram. São espaços de fundamental importância e eu acho que uma cidade sustentável só será se ela tiver também esse espaço, digamos, para oferecer aos imigrantes e aos próprios residentes da região. Muito bem lembrado. Fechou com chave de ouro. Obrigada. Que bom, fico feliz com isso. E parabéns à Vina pelo trabalho que vem fazendo e por quanto apoia a tantas organizações nossas trabalhando nesta área das migrações e exatamente nesses temas também que são fundamentais para que os migrantes possam se sentir acolhidos em nossas cidades e em nossos espaços. A gratidão é mais do que recíproca. Um prazer muito grande. Igual. Okay.